Boa tarde a todos. Quem está aí, já vai entrando e vai dando um oi, já vai falando a cidade que você é. Que eu também vou me apresentar. Já tô aqui com o materialzinho para vocês. Quero conversar um pouquinho sobre missões, o ensino de missões para crianças. Quem tá aí vai dizendo oi, a cidade que você está. Paz do Senhor a todos. Queremos falar hoje sobre o ensino de missões para crianças. Olá, Carlos. Boa tarde, seja bem-vindo. Carlos é de Petrópolis, aqui do Rio de Janeiro. Adelaide, de Campo Grande, também daqui do Rio de Janeiro. Mais quem aí? Esther Miranda, Jacuí, Minas Gerais. Que bom estar aqui com vocês. Que bom bater um papo com vocês. O Fábio falou assim, olha, eu quero que você faça um bate-papo, uma conversa, uma live interativa. Então eu quero falar com vocês. Quero conversar com vocês, quero dar algumas propostas para vocês, falar sobre missões. Vai chegando aí, vai dando seu oi e vai falando aí de onde você é. São 5h13, vou esperar até 5h15 para a gente poder estar iniciando aí. Nós temos poucas pessoas online, mas a gente sabe que o horário, né, é um pouco complicado, então mais tarde. Mas nós vamos conversando assim mesmo, não tem problema. Rose, de São José dos Campos, São Paulo, seja bem-vinda. Vamos lá? Bom, vou iniciar então. 5h14. 5h15, então a gente vai iniciar. Sejam todos bem-vindos. Que Deus continue usando vocês. Esse grupo, por estar investindo em missões, por estar colaborando aí com um projeto que foi gerado no coração de Deus. Jéssica, paz do Senhor, conservatório. Rio de Janeiro. É a cidade da música, né? Acho que é Rio de Janeiro, cidade da música. Não é isso, Jéssica? Confirma pra mim se é isso mesmo. Seja bem-vindo quem tá chegando. Isso, Jéssica, Rio de Janeiro, isso mesmo. Então acertei. Bom, vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia. Eu sou membro da Assembleia de Deus em Pilares, ADEP, aqui no Rio de Janeiro. E assim como a maioria de Ministério Infantil já há um bom tempo. Eu não sou carioca, eu sou capixaba, mas moro no Rio há 20 anos e trabalho com crianças desde os meus 12 anos, quando eu estava naquela fase de transição de juniores para adolescentes. Então, com 11 anos, a minha tia me olhou com um olhar especial e foi me inserindo a ajudar, a apoiar no Ministério Infantil. Naquela época, o departamento infantil era só a partir dos 7 anos, não tinha trabalho com educação infantil. 11 ajudava literalmente a olhar as crianças de 7 anos, ajudar na atividade, levar ao banheiro, oferecer lanche. E aí, a partir dali, eu não parei mais, né? Continuei
mas não tinha me atentado sobre a questão do chamado. Eu fazia mesmo porque eu gostava, me sentia útil, era uma ocupação. E aí, quando eu vim pro Rio, quando eu tinha 17 anos, foi quando eu casei, foi aí que deu aquele clique que Deus se revelou para mim de uma maneira extraordinária e disse para mim qual era o propósito que ele tinha, né, na minha vida, através do ministério com crianças, e a partir daí eu fui vendo não só a visão de departamento, mas a visão de ministério, além das quatro paredes. Minha vida é o ministério infantil, não consigo me imaginar fora dele, eu até me imagino bem velhinha, lá cantando com as crianças, trabalhando com as crianças. Além do trabalho direto com as crianças na minha igreja, no campo da minha igreja, eu trabalho com treinamento de líderes de crianças, também é um período. Sou professora secular, né? Porém, esse ano, há 2 anos, eu estou em casa, servindo integralmente ao ministério e tenho sentido o cuidado de Deus a cada dia, né? Essa reclusão que nós tivemos aí, que está fazendo 6 meses, foi muito proveitoso para mim, né? Eu falo que eu tô igual o apóstolo Paulo, porque a gente até fez um livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, chamado Ministério Infantil em Tempo de Reclusão, que ele foi feito no início do tempo da reclusão, quando a gente passou por todas as fases da reclusão. Então a gente traz essa perspectiva das fases, ideias para trabalhar no tempo de reclusão para o Ministério Infantil. Então, assim, eu aproveitei bastante esse tempo para produzir, né? Então, fiquei em casa, as viagens foram canceladas, as aulas presenciais foram canceladas, então eu aproveitei para estar produzindo nesse tempo aí. Eu brinco que eu falo que eu fiz igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ficou 2 anos em as epístolas do Novo Testamento. Então eu estou aproveitando bastante aí, escrevendo, fazendo projetos, e a gente realmente tem que olhar esse tempo de reclusão como temos coisas que talvez na agitação do dia a dia a gente não consiga fazer. Bom, mas o que eu quero falar com vocês hoje... Então, a gente precisa ter a consciência sobre ensinar missões para as crianças. E há muitos anos a gente ouve sobre ensino de missões. Eu me lembro que na época que eu fiz a PEC em 2005, havia já a matéria sobre ensinar missões. Então, na verdade, o tema missiologia infantil, apesar desse nome ser um nome novo, que nós replanejamos, acho que uns 2 anos atrás, quando eu dei o curso Mala Missionária, a gente trouxe essa perspectiva de missiologia infantil, mas na verdade o estudo de missões, ele é bem antigo, né? No seminário já estuda, você quando você faz a PEC, você faz nesse curso tem a matéria que o nome é Ensino de Missões às Crianças. Então, na verdade, este ensino já vem feito há tempos, né? Há anos. Então, não é uma coisa agora, no momento. O problema todo é que não se adianta nada falar sobre se você não tiver consciência da visão. A Joaninha tá dizendo aqui que não pode ficar, mas desejo uma live abençoada. Obrigada, querida. Deus abençoe. Paz do Senhor, Dani. Fábio tá online. A Jéssica tá falando que tem o livro. Que bom, Jéssica. Eu fico muito feliz. Daqui a pouco eu vou mostrar todos os livros aqui para vocês verem. Então, não adianta nada ensinar para vocês estratégias para trabalhar missões ou ensinar vocês histórias missionárias se a missão não começar dentro de mim. Não adianta nada eu levantar a bandeira. Vamos ensinar missões para as crianças. Esse mês de setembro, por exemplo, é o mês de... Não adianta eu querer promover alguma coisa para as crianças com relação a missões se eu não tiver missões dentro de mim, porque vira um ativismo. Não adianta eu de que existe missões, de que há um se a missão não começar dentro de mim. Como que funciona isso? Eu não sei se vocês já conversaram com alguém ou já viram assim, nossa, essa pessoa fala tanto, por exemplo, você vai falar sobre um livro. Eu vou falar sobre um livro. E a pessoa não conhece o livro, você fala muito sobre o livro e a pessoa sente vontade de ler o livro porque você falou desse livro. Entusiasmo de você falar. E missões é exatamente assim. Não adianta eu querer cumprir apenas uma data. Se eu não entendo crianças, o que é missões e amar missões, elas não vão entender missões.
Então, missões é muito mais do que um calendário, é muito mais do que uma história, é muito mais do que fazer você levantar uma oferta missionária. Missões é consciência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu fiz um material para vocês, vou estar passando para vocês sobre missiologia, como ensinar missões para as crianças. E eu vou estar falando aqui alguns tópicos para vocês, tá bom? Primeiro, por que ensinar sobre missões às crianças? Por que eu tenho que ensinar missões às crianças? Primeiro, deixa eu só compartilhar algo com vocês aqui. Muitas pessoas ordenadas missionárias, né? Algumas denominações, como a minha, não tem pastora, então são missionárias. Mas às vezes as pessoas, elas aceitam o título missionário, são consagradas a missionária simplesmente pelo fato de ser esposa de pastor, mas não colocam em prática o que é missões. Eu digo isso por quê? Porque eu fiz umas viagens missionárias, né, para esses últimos anos, e a igreja começou a me chamar de missionária. E aí eu peguei e falei, irmã, eu não sou missionária, eu sou a tia Flávia. Aí ela, não, mas você faz viagens missionárias. Eu respondi assim, olha, as viagens missionárias que eu faço é como igreja do Senhor. Então, assim, eu sei que algumas pessoas não muito com essa visão, tá? Eu entendo. O que é um missionário? É uma pessoa que faz uma missão. O evangelho para as crianças, eu sou uma missionária. Se eu faço um trabalho itinerante de treinamento, eu sou missionária, mas isso não significa que eu tenho que ter o título de missionária. Por quê? Porque as viagens missionárias que eu faço, o investimento que a gente faz é simplesmente como igreja. Eu não preciso disso. Isso não vai me abrir. Não é assim que funciona. Missões tem que ser no coração da igreja. Então, eu como membro, eu preciso amar missões, eu preciso investir em missões e eu preciso ser um missionário pelo ato de eu preciso evangelizar. Então, a gente tem que ter muito essa consciência. Mas voltando para cá, por que temos que ensinar as missões para as crianças? Primeiro, porque é um mandamento, né? A gente vê lá em Marcos 16:15, que fala aí de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que ir. Eu sempre digo que a pessoa que não evangeliza, ela é uma pessoa egoísta. Por quê? Porque o evangelho é tão bom, falar de Deus, falar que nós temos que contar para as outras pessoas. Nós temos que ser agentes da salvação. Nós temos que ser canal para ajudar a povoar o céu. Então nós temos que evangelizar. É um mandamento isso. Deus não é uma escolha. Às vezes você fala assim, mas eu não sou missionária. Não, você precisa ser uma missionária dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro da sua rua, no seu trabalho, na faculdade. Você precisa ser um missionário, por quê? Porque você tem uma missão de evangelizar, de alcançar o coração de Jesus, inclusive nas nossas atitudes. Então, todos nós somos missionários. Segundo, crianças são líderes em formação. Por que eu preciso ensinar missões para as crianças? Porque as crianças de hoje são os líderes de amanhã. E foi isso que foi quando eu comecei a querer direcionar, a ensinar missões para a minha filha, hoje tem 8 anos, ela com 5 anos chegou para mim sobre o que vai ser quando crescer e tal. E aí eu perguntei para ela o que ela queria ser quando crescer. E ela me respondeu na hora, missionária. Aí eu falei, missionária? Eu falei, nossa, filha, que lindo. O que é falar de Jesus para as pessoas. Eu quero ser missionária e falar de Jesus para as crianças. E eu achei que lindo, eu fiquei tão orgulhosa, sabe? Porque falei, nossa, minha filha vai ser missionária, foi uma decisão dela, não foi nada de que eu falava pra ela que ela ia ser e tal. Foi uma decisão dela. Eu achei aquilo muito bonito, fiquei muito feliz. E é muito engraçado, porque a Bíblia fala que os nossos filhos são como flechas, né? São como flechas. Nós somos arqueiros, nossos filhos são como flecha. Mas se eu tiver aljava com as lançar a flecha, ela não vai ter utilidade, ela vai ficar ali como uma... Então, a maior dificuldade hoje dos pais é lançar os seus filhos. Profético de que lançar para as nações, lançar para o ministério, isso precisa ser trabalhar muita consciência dos pais com relação a isso. Então, quando ela falou para mim sobre a questão de que ela queria ser missionária, eu falei, agora eu vou orar para minha filha. Aí me emocionei.
para orar, fiz uma oração, Senhor, eu lanço a Maria Fernanda como flecha no mundo espiritual e tal. Eu fiz aquela oração bonita e eu fiquei tão orgulhosa de ter falado aquilo. Pessoas, olha, Maria Fernanda quer ser missionária, Maria Fernanda quer ser missionária, ela tem um chamado e tal, tal, tal. E aí um belo dia, acordou e disse para mim assim, você tá muito feliz que a sua filha vai ser missionária e você lançou ela no mundo espiritual. Só tem um problema. Se você não ensinar as suas crianças, né, as crianças da igreja, a amar missões, a sua filha vai ser mais uma abandonada no campo missionário. E aquilo me deu um peso tão grande nos ombros, porque os relatos que eu ouço de missionários que são abandonadas no campo missionário, pelas igrejas, pelos amigos, pelos crentes, pelos líderes, pelos... E eu fiquei imaginando a minha filha nessa situação. A minha filha e talvez a sua filha ou o seu filho que também disse que quer. Os ombros eu falei assim, meu Deus, como que eu vou trabalhar isso? Por que hoje nós, líderes de criança, nós temos dificuldade com a igreja, ou a gente tem dificuldade de pedir uma doação, por exemplo, para o Ministério Infantil. Graças a é uma igreja que ama o Ministério Infantil e tudo que a gente faz a igreja abraça. Isso é muito bom e eu sei que isso é raro, sabe? Então eu louvo muito a Deus pela vida do meu pastor e da minha igreja. Muitas igrejas que têm dificuldade de ministério. E por que elas têm essa dificuldade? Porque esses adultos que não têm visão de investimento no reino, esses adultos que não entendem que as crianças eles são igreja e que a igreja tem que ter ciência de que tem esse pensamento na caixinha de que eu dei o dízimo e eles que se viram, são pessoas que não foram ensinadas na infância. Então a gente precisa desde o início ensinar as crianças a contribuir com a obra. Eu me lembro que uma vez uma pessoa que trabalha com a social da igreja, eu falei para ela assim, olha, eu preciso envolver as crianças no social da igreja, né? Fazer com que as crianças ajudam e tal. E aí eu para cada um levar 1 quilo de alimento. E pedi algumas crianças para gravar vídeo com 1 quilo de alimento, falando, olha, traga seu quilo de alimento, eu estou com o meu, não esqueça de levar o seu. Que a gente fez a campanha com as crianças foi a época que mais teve isso. Porque as crianças ficavam em casa, olha, não pode esquecer de levar o quilo. Então, a gente conscientizando as crianças, elas são instrumentos, ferramentas de conscientizar os pais também. As crianças são igreja dentro da casa delas, entende? Então, a igreja inteligente, ela investe nessa conscientização da criança, nesse ensinamento da criança, sólido, espiritual. Por quê? Porque vai crescer uma igreja saudável. Então, precisamos ensinar as crianças missões, ensinar as crianças a amar missões. E uma das coisas bem simples, por exemplo, para ingressar as crianças nessa de ajuda financeira e oração a missões, a gente foi fazer uma campanha na igreja para, eu não sei se foi cadeiras, acho que foi cadeiras. Essas cadeiras, acho que é longarina que fala, que são 6 grudadinhas. E aí as cadeiras são caras, a gente sabe e tal. E aí eu procurei o pastor e falei, pastor, uma remessa dessa cadeira aí é do departamento infantil. E aí nós fizemos campanha com as crianças de R$1, de R$2 e a gente uma cadeira dessa. Então imagine que lá na nossa igreja vai fazer a campanha do telhado, né? E aí o telhado é R$1.000. Fora da realidade das crianças. Mas se você fizer uma campanha de R$100, cada criança trazer R$1, R$2, uma cantina que envolva as crianças, você vai falar assim, olha, criança, tá vendo essa parte do telhado aqui? Essa parte aqui vai ser nossa doação, tá? Então nós vamos trazer R$1, nós vamos fazer cantina e nós vamos fazer essa parte do telhado aqui. A criança, ela vai contribuir porque ela tem um coração muito doador. Ela todas as vezes, e ela vai pro telhado, ela vai falar assim, eu ajudo. Então, ela vai crescer vendo que ela foi útil na igreja.
igreja. Então, quando a gente ensina desde pequenininha a criança a amar missões, a se doar por missões, a orar pelo missionário, ela vai crescer uma igreja com visão de missões. Então, tudo começa na infância, né? As feridas dos adultos começaram na infância, o aprendizado é todo na infância. Então, todo não, né? Boa parte do aprendizado é na infância. E na verdade, né? Então, quando nós preciso, desde a infância, ensinar missões para as crianças, a nossa igreja será uma igreja missionária, uma igreja que ama a obra social, uma igreja que se preocupa em fazer uma campanha do agasalho, uma igreja que se preocupa de uma campanha de meias, de uma campanha de quentinha, uma igreja que realmente entende que o papel da igreja é fazer missões, tá? Então a gente precisa realmente entender que as crianças, a gente ensinando agora a amar missões, elas serão líderes que vão fazer missões, líderes que vão amar missões, líderes que vão investir em missões e líderes. Então tudo começa na infância, na conscientização que nós, como líderes de criança. E terceiro ponto de por que ensinar as crianças fazem parte, por que ensinar missões às crianças. Terceiro ponto é, crianças fazem parte do corpo de Cristo e eles podem sim dar frutos na infância. Se eu estiver na frente do ministério infantil e eu achar que crianças não dão frutos, por quê? Não adianta eu querer esperar as crianças ficarem. Crianças têm chamados desde a infância. A Bíblia fala que desde o ventre eles precisam entender que é da igreja. Ela faz parte do corpo de Cristo. Então ela pode doar, ela pode servir, e isso parte de nós. Por quê? Porque é nosso papel, quanto pastores de crianças, direcionar as crianças, alimentar as crianças, a vida integral desse e o ensino, a conscientização, isso também é o papel do pastor de criança. Então eu preciso ensinar missões às crianças para que cresça uma igreja missionária, tá bom? Alguém tem uma pergunta até aí? Vocês estão tão quietinhos. Alguém tem uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Então vamos lá, vamos continuar. Como fazer missões? Bom, existem 3 formas muito importantes que eu aprendi agora há pouco tempo com aquele, que na verdade são 4 formas importantes para você ensinar missões, para você ensinar missões com as crianças. É orar, ir e... Mas o conhecer também é fundamental. Mas eu quero falar nesses 3 principais. Ir, orar e contribuir. Ir fazer missões. Eu posso incentivar as minhas crianças a ir fazer missões? Sim. Por exemplo, se você contar o livro dos 100 palavras para as crianças, né? O plano da salvação, e você dar uma pulseira para ela, e você fazer um desafio para ela de contar aquela história para tá ensinando ela a ir fazer missões. Quando você fala para ela que ela pode falar de Jesus para o pai, ela também está fazendo missões. O telefone, desculpa. Então a gente precisa entender, conscientizar de que ir, orar e contribuir é fundamental para o trabalho missionário. A incentivar as crianças a conhecer o missionário, né? Nós vamos adotar a Raquel da Bolívia, um exemplo. Nós vamos adotar a Raquel da Bolívia. Então, é importante você trazer fotos da missionária, você falar como que é o trabalho, você incentivar as crianças a orar pela Raquel. E é muito interessante também você falar. Existem os missionários de tempo integral, que são as pessoas que estão lá, que estão fazendo missões, e existem as pessoas que são, que é a igreja e que podem fazer de vez em quando para contribuir, com não só financeiro, trabalho, né? Então, isso é importante. Crianças, olha, a gente pode ir em tal lugar fazer missões. Vamos orar. Então, essa conscientização de ir orar e contribuir e conhecer, ele é fundamental para o desenvolvimento das igrejas. Mas eu preciso que você entenda que a gente tem que ter, primeiramente, consciência do que é missões,
das missões e mais do que tudo, a gente tem que ter consciência de que missões é a igreja. E nós somos igrejas e precisamos ensinar missões. Eu já tive ações, por exemplo, de questão de missões. Por quê? De contribuição com missões. Se eu falar assim, irmãos, olha, eu tô precisando de R$20 para... Olha, com missões já deve ter passado por isso. Eu tô precisando de R$20 ou de R$5 para poder a gente levar para viagem missionária. Ninguém tem R$5 ou R$20 para contribuir. Mas se eu falar assim, irmão, nesse potinho, por R$20 ou por R$5, você está contribuindo com missões. Aí a pessoa vai lá e compra o pote. Aí eu vou comprar porque vou contribuir com missões. Mas por que as pessoas precisam trocar? Por que a igreja não posso doar os R$20? Eu preciso trocar por alguma coisa. E isso é muito complicado, muito, muito complicado. Porque as pessoas realmente têm que entender que nós, como igreja, precisamos contribuir. E a gente teve uma amiga missionária, Monique, eu não sei se ela tá aqui no grupo, mas a Monique, ela fez uma conferência missionária e ela deu curso, deixou aberto para algumas pessoas contribuir com missões. E tipo assim, pessoas nem 5% contribuíram com missões. Eu preciso entender que mesmo com R$5, com R$2, eu estou contribuindo com missões. Talvez você não tenha para doar, mas você pode falar assim, irmão, eu não tenho para doar, mas eu posso te ajudar a compartilhar esse material e colaborar. São tipos de colaboração. Mas se a gente não tiver... Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara, irmãos, com vocês. Mas realmente eu preciso entender que para eu ensinar missões para as crianças, a missão tem que estar dentro de mim. Que eu falo assim, olha, crianças, eu trouxe aqui uma historinha missionária. Olha, eu vou ensinar para vocês uma musiquinha de missões. E missões tem que estar aqui dentro. Aqui dentro, pulsando. Aqui dentro, sabe? Missões é sua tarefa. Missões é sua tarefa. E quando a gente entende isso, a gente passa isso para as crianças. As crianças realmente vão amar missões como a gente ama, tá? Como ensinar missões? 4 estratégias de como ensinar missões para vocês. A primeira estratégia para ensinar missões, a palavra é a base de todo o nosso trabalho. Então, eu preciso ensinar para as crianças que missões começam dentro da Bíblia, né? Quando evangelizar, e aconteceu tantas coisas, ele foi mordido por uma cobra, sofreu náufrago, mas a gente tem que ter cuidado para não colocar missões... um missionário, ele passa fome. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas quando a gente... as coisas ruins de uma missão, nem a criança, nem a família querem que os filhos sejam missionários. Então tem que ter cuidado com isso. É muito triste, por exemplo, o pastor falando assim, tem tanta gente que vem pra cá e fica tirando foto das desgraças, das coisas ruins. E não. Às vezes a pessoa vai pra África ruins, é difícil lá, irmãos, é difícil, como aqui também mas muito cuidado pra gente não ficar passando as coisas ruins. Por exemplo, é um povo adorador, é um povo acolhedor, é um povo que te recebe com alegria. Então, assim, tenha muito cuidado com essas questões do que transmitir, como transmitir, tá? Existem as coisas ruins? Existem, mas existem as coisas boas também. Então, primeira coisa, ensinar através da palavra de estratégia lúdica e criativa, tá? Mas volto a dizer, não adianta eu querer um recurso bonito, não adianta eu colocar um hino bonito, não adianta eu colocar foto ou vídeo de crianças chorando, sofrendo na África, passando fome. Se usar o emocionalismo, se missões não adianta nenhum recurso se eu não tiver conscientização, tá bom? Segundo, desperte a visão missionária. Passo fundamental, você que está no Ministério Infantil precisa despertar missionária nas crianças. Então, a Bíblia fala assim, pode um cego guiar outro cego? Não, porque ambos cairão. Então, se eu não tiver visão com o trabalho de missões, eu não vou
liderança, eu não vou conseguir conscientizar a minha igreja a amar missões se a visão não começar em mim. Então comece a de forma diferente. Escamas dos meus olhos, Senhor, me faça cada vez mais amar missões, para eu ensinar os outros a amar missões. Para você ensinar o outro a amar, a admirar alguma coisa, esse amor, essa admiração tem que estar dentro de você. Primeiro, ensine missões às crianças através de projetos missionários. Eu posso desenvolver projetos onde eu vou ensinar essa conscientização, ensinar as crianças a amar missões. Como? Por exemplo, tem a Mala Missionária, que é um projeto que eu vou colocar depois para vocês aí, um videozinho sobre a Mala Missionária. Você pode falar sobre adotar missionários, tapete de oração. Você pode pedir para orar com o Globo, trazer histórias missionárias, criar estratégias. E por último, adotando missionário. Não adianta nada eu querer fazer um projeto bem legal de missões e eu falar, irmãos, nesse mês de setembro estamos falando sobre missões. Missões é isso, missão é trabalho da igreja. Ok, só que precisa apresentar o trabalho daquele missionário e principalmente missionário, tá? Isso é fundamental. Então vamos lá. Passo a passo para ensinar missões para as crianças. Incentive através do evangelismo, tá? Nós temos o evangelismo urbano, né? Começando, eu falo que tem que começar de dentro para fora, tá? De dentro para fora. É igual uma rosa. A rosa, ela começa no botãozinho e ela vai se abrindo. Então, de dentro. Então, eu preciso conscientizar as crianças na minha igreja, eu preciso envolver as minhas crianças em evangelismo urbano, eu preciso incentivar as minhas crianças, por exemplo, uma coisa simples, fazer cartas e colocar no correio das pessoas que moram perto da igreja, coisa assim. Começa de dentro para fora. Então, assim, quais os projetos que você pode fazer? Além da Mala Missionária, que eu falei com vocês, tem um projeto que a gente faz na nossa igreja, que inclusive está no livro aqui, Mala de Ideias. Esse livro Mala de Ideias, ele tem ideias para trabalhar missões com as crianças, tá? Então aqui tem um projeto chamado Carteiros de Cristo. Eles escrevem cartas, ou desenha cartas. Ela não tem destinatário, ela só tem um remetente. Então a criança coloca o nome dela e é uma carta padrão com o endereço da igreja e tal. As crianças escrevem, e aí os carteiros missionários, que eles vão vestidos de carteiro, eles vão para casa vão para a comunidade e colocam dentro das caixas de correio que tem na comunidade. Então a gente vai entregando cartas. É uma forma de evangelizar? É uma forma de evangelizar. Então, pessoas que moram na comunidade, carta na mão com o endereço na mão. É uma estratégia evangelística, tá? A melhor estratégia de evangelismo para ensinar as crianças é o plano da salvação através das cores, que a gente chama de alfabetização espiritual, tá? Porque é o beabá de todo evangelizar. Segundo, envolva as crianças na obra social. Faça de vez em quando uma campanha do quilo, uma campanha da meia, doações de brinquedo. Aqui que uma vez, no mês de outubro, o mês das crianças, nossa igreja ela dá assistência a algumas famílias com cesta básica. E aí no mês de outubro eu falei assim, nós vamos fazer uma cesta básica para as crianças. Fez o cadastro lá, eles falaram quantas crianças tinham, né, em cada casa e tal, e a gente fez uma cesta. Então a gente fez o desafio para as crianças da igreja para trazer biscoitos. Então era biscoito, paçoca, chocolate, era pipoca, leite, Nescau, suquinho, só coisa para criança. Arroz, feijão vai ser para os pais. A gente quer biscoito. E aí a gente teve caso, por exemplo, de mãe que chegou pra gente, filho, e aí trouxe o biscoito de volta. Eu falei assim, você não lanchou hoje não? Ele falou, não, eu guardei para poder. A gente fez várias cestinhas para as crianças no tempo do dia da... Então, é importante você estar incentivando as crianças a trazer biscoitos, a trazer brinquedos, campanha do casaco. Aproveite esse tempo para poder fazer campanha do casaco.
da meia, que eu achei fantástico, né? Então, assim, são coisas tão simples, mas tão grandes, tanto para quem está recebendo, quanto no reino espiritual, que às vezes eu queria fazer uma campanha missionária, não sei de onde começar, irmãos. É muito simples. Pede as crianças para trazer R$2 e direciona, ó, cada uma vai trazer R$2, porque nós vamos com uma ideia aqui. Por exemplo, digamos que e você fala para o missionário, o que você está precisando que as crianças possam dar para você? Às vezes é uma blusa, às vezes é um sapato, às vezes é essas boot, né, que usa para ir no Amazonas, eu esqueci o nome que se dá, mas é bota. E aí, talvez esse missionário esteja precisando de uma bota dessa. O que é uma bota dessa? R$120. E aí, o que você pode fazer? Crianças, nós vamos dar, o nosso missionário está precisando de uma bota, e nós queremos dar uma bota para eles que custa R$120. Então, nós vamos fazer uma cantina de bolo, coloca as crianças para ajudar a vender o bolo, frutinhas missionárias, tem várias estratégias para você levantar esse recurso. E aí você manda esse dinheiro para o missionário, e aí o missionário ele vai comprar lá onde ele quer, ou vocês enviam pelo correio, dependendo do lugar, e aí você... Né, o missionário tira foto com o que ele comprou, doado pelas crianças, e envia para as crianças. São coisas simples. Então, assim, ore, procure aí um missionário, ou peça indicação de algum missionário que precisa ser apadrinhada. Tem muitas obras missionárias muito sérias aí que precisam de ajuda. Então, são coisas simples, tá? Que pode ajudar, tá? Doação de brinquedo, quilo. Outro tipo de doação aqui. Nós fizemos um culto de ações de graça. Todo ano, nosso primeiro culto, a gente chama de culto das primícias, culto com as crianças. É o culto das primícias. Nesse dia, a gente pede às crianças para trazer algo para a social da igreja. Então, a gente já fez de quilo de alimento e a gente já fez também de água. A gente mandou para o lixão de Gramado, projeto, e a gente mandou lá água. Primeiro culto das crianças, você vai trazer as suas primícias, tá? Sua primícia para o culto das crianças. E aí, alguns trazem oferta, a gente entrega tudo para a ação social da igreja, é muito legal. Então, assim, campanha do biscoito, essa cesta das crianças foi muito legal, a gente colocou gelatina, coisa das crianças, tá? Na cestinha para as crianças. Outra forma, terceiro, apresente biografias e literaturas de missionários, tá? É muito importante missionárias. É muito importante você contar essas histórias missionárias, mas é muito legal as crianças conhecerem um missionário da atualidade. Então procure uma ligação por vídeo com o missionário para as crianças conhecer. As crianças, ele pode virar a câmera e mostrar onde que é. Hoje, graças a Deus, com toda essa modernidade de mídia, de telefone, de internet, a gente pode ir em muitos lugares sem sair de casa. Então, aproveite isso para ensinar as crianças sobre missões e conhecer a obra do missionário. E adote missionários e apresenta meta de missões, como eu disse. Então, por exemplo, se aquele missionário ele precisa de uma blusa, se ele precisa de uma bota, traz coisas para a realidade da criança, tá? Claro que a gente tem missionários que precisam de uma casa, precisam de um carro, precisam de uma moto. A gente sabe que a gente também pode contribuir, mas quando você... Tipo, isso eu posso dar um jogo, eu posso mandar um brinquedo para os filhos da realidade das crianças, tá? Posso fazer campanha, a gente no início e a gente levou sabonete, pasta de dente, kit de higiene. Olha, a alegria das crianças de dar sabonete. Nós conseguimos muitos kits, graças a Deus. Escova de dente, sabonete, isso tudo tá dentro da realidade das crianças. Então elas podem contribuir, elas se sentem útil a contribuir, tá? Quinto projetos criativos. Então, por exemplo, eu tenho alguns projetos que estão no livro Mala de Ideias, que João, o nome do projeto é Evangelizando com João, que é um boneco que passa na mão das crianças, na casa das crianças, e aí esse boneco ele tem uma mala, porque todo missionário tem uma mala,
e ele conta quem é João Batista, fala que João Batista, ele é anunciador das boas novas, e nós somos João Batista dessa geração. Anunciamos as boas novas e a vinda de Deus, de Jesus. Então, é o projeto Carteiro Cristo, se vestem com a roupa, e tem um boneco também carteiro que passa na casa das crianças recolhendo os pedidos de oração ou recolhendo uma oferta missionária. Na minha casa, que também é um projeto missionário, porque que é o projeto de culto no lar. A mala missionária, que eu vou colocar o vídeo da mala missionária, ele também está no livro Mala de Ideias. É legal também você fazer folhetos para as crianças explicando para onde que vai, falando sobre a importância de investir em missões, ou um folheto sobre aquele missionário, um mural sobre missões também é muito. Também você pode, de maneira muito legal, você usar as datas comemorativas para ensinar missões para as crianças. Como assim data comemorativa? Por exemplo, no Dia da Água, aqui essas ideias também estão aqui no livro Mala de Ideias, porque aqui no livro com a cosmovisão cristã. Então, por exemplo, no Dia da Água, eu posso falar que Jesus é água e dá água para as pessoas. No Dia do Índio, eu posso falar sobre missões indígenas. Esse mês teve o Dia do Voluntariado, eu posso falar sobre capelania hospitalar, por exemplo. Realmente pegar essas datas comemorativas e falar sobre missões. Quem é da Assembleia de Deus? No dia da fundação da Assembleia de Deus, você falar como a Assembleia de Deus iniciou, porque foi um trabalho maioria das igrejas. Dia do marinheiro, você pode falar que assim como o marinheiro, ele enfrenta dias difíceis de tempestade no mar, nós também temos que ir ao mar para poder salvar as almas. Dia do enfermeiro, você pode falar, dia do enfermeiro, o mundo está doente, Deus, o médico dos médicos, enviou um remédio chamado Jesus para o mundo do mundo. Só que o médico, ele não aplica o remédio, o médico ele prescreve. Então, Deus prescreveu Jesus como remédio, mas cabe a nós evangelizar Jesus, que é o remédio para as pessoas. Com isso, eu sou missionário de Cristo. Deixa eu ver. Você incentivar a criança a escrever uma cartinha evangelística e dar para o vizinho. Dia Internacional do Voluntariado, Dia do Trânsito, também fazer um evangelismo criativo. Um asilo. Então, você pegar todas essas datas comemorativas e trazer essa cosmovisão missionária. É você realmente entender que missões tem que começar a ensinar desde a infância. Mas eu só posso ensinar o outro a amar missões quando ninguém pode levar uma pessoa no lugar onde nunca foi. Então, para eu conscientizar o outro, a consciência tem que começar em mim. Não adianta eu estratégias, não adianta eu falar de historinhas missionárias, não adianta eu falar de biografia de missionário, não adianta eu ensinar cântico nenhum se você não tiver consciência do que é missões, que devemos amar missões, devemos incentivar e investir em missões como Igreja do Senhor. Amém? Quero deixar para vocês aqui algumas dicas de leitura, tá? Tem esse aqui, nós até fizemos um igreja. Então, esse aqui é do professor. Tá? Por exemplo, esse aqui, ó. E tem o infantil, que eu não achei aqui, gente. Eu procurei aqui e não encontrei. Mas tem o infantil, 40 dias em missão. Professor quanto para crianças na editora AD Santos, e é muito bom. Foi um material que fizeram exclusivamente para a PIB de Curitiba, e aí a editora lançou, publicou, e agora a gente pode comprar também, tá? Esse livro aqui é muito bom, tá? Colonização, o risco de fazer missões sem se importar com o outro. Olha, muito forte, da editora Ultimato. O livro Mala de Ideias, com ideias para ensinar missões para as crianças, tá? Então, aqui tem tanto ideias para missões, quanto para levantar recursos para ajudar, tanto no Ministério Infantil como missões. E esse livro aqui é o meu queridinho, Ideias Criativas para Missões, ó, centenas de ideias criativas para missões. Então, aqui tem missões com crianças, tem festas missionárias, ó, ideias para levantar
que é muita ideia, gente, isso aqui. Esse livro é muito legal. Deixa eu ver aqui um bem legal para vocês, para citar para vocês. Mostra e diz. Muitas pessoas aprendem melhor vendo, aprendem melhor mais antes da próxima volta do missionário do campo, ele para trazer algumas coisas que são comuns na região onde ele está, mas que não são vistas com frequência para nós, né? Isso pode ser uma maneira de captar a atenção das crianças. Quando eu vim de missões para a África, eu levei capulana, levei projetos que a gente... Aí eu fiz um slide, né, mostrando para as crianças como que era o trabalho de missões lá, contando como que foi. Todas as vezes que tiver um missionário, quando ele for viajar, você incentiva as crianças a orar por ele, escrever cartinhas para ele e ofertar. E quando ele voltar, você convida ele para vir esse trabalho missionário. Isso é muito legal. As crianças gostam de ver, elas gostam de ver fotos, elas gostam de ouvir o missionário, ver os objetos que ele trouxe. Isso é muito... Chama missionária, arde no coração das crianças, tá? Então, assim, porque se nós não ensinarmos missões para as nossas crianças, nós estamos contribuindo para o domínio dos missionários no futuro. Então, missões começam na infância. Ensine suas crianças a amar missões, orar por missões e ir para missões. Deus abençoe a sua vida cada dia mais. Espero que essa live aqui tão rapidinho possa ter contribuído um pouquinho, pelo menos um pouquinho, aí na visão do que é missões e, na verdade, a visão de que precisamos... Então, não colabore com o extermínio dos missionários. Ensine hoje missões para suas crianças. Aproveite o mês missionário, aproveite aí estratégias que a gente pode estar usando. E esse material eu vou estar colocando para você aí no grupo, para você estudar, para você fazer alguma anotação. Mas nunca se esqueça que para eu ensinar missões, primeiramente eu tenho que amar missões. Deus abençoe a todos, fique na paz. Até a próxima. Tchau, gente!